Olá, meus amigos, muito boa noite. Graças a Deus iniciamos mais esta noite e também iniciamos mais um momento na presença de nosso Deus e Pai, onde podemos ouvi-lo falar conosco. Você sabia que nós podemos ouvir a voz de Deus? De que maneira? Através da Bíblia, a palavra do Senhor. Deus fala conosco através da sua palavra, não é? Deus ele fala ao nosso coração. O nosso coração quer dizer o nosso espírito, não é? O Senhor Jesus certa vez disse que Deus é espírito. Ora, o nosso eu verdadeiro também é o espírito, não é? Tanto é que a Bíblia diz que quando nós morremos, o corpo volta para o pó, mas o espírito vai para Deus, quer dizer, o espírito é o nosso eu verdadeiro. Então, já que Deus é espírito, então ele vai falar ao nosso espírito, repito, pela sua palavra, a Bíblia. E na Bíblia nós encontramos toda a direção que nós precisamos para essa vida. Na Bíblia nós encontramos as gloriosas promessas do Senhor, promessas que dizem respeito a nós que aceitamos a Jesus. Também na Bíblia nós encontramos orientações de como viver nesta terra, do que fazer, do que não fazer. E também na Bíblia, com a graça de Deus, nós encontramos as advertências, os avisos de amor, na verdade, sobre os perigos de andar errado, de fazer a coisa errada, porque o Senhor também adverte, não é? Que uma pessoa que vive errado, ela pode ter muitos problemas nessa terra, problemas de todos os tipos, problemas espirituais, a pessoa pode até ficar endemoniada, possuída por um demônio, problemas mentais, a pessoa fica com depressão, né? A pessoa fica perturbada, ela começa a raciocinar errado, a pessoa pode ter problemas físicos, no caso doenças, como a Bíblia está repleta de casos de pessoas que andaram no pecado e acabaram ficando gravemente enfermas. Você pode ter problemas financeiros, problemas de miséria mesmo, né? Num caso extremo até miséria. Você pode ter problemas familiares, você pode ter problemas conjugais. Então, andando errado, nós temos os problemas, só que até isso a Bíblia nos adverte, Deus nos adverte pela Bíblia, né, a não andarmos no caminho errado, mas também o Senhor nos ensina que se andamos no caminho certo, se nós perseverarmos em fazer a vontade do Senhor, nós temos acesso às bênçãos gloriosas de Deus, que são muito maiores do que nós imaginamos. Não é? Nós temos direito à bênção da cura física, né? Cura das doenças, nós temos direito à libertação espiritual. Quantas pessoas aqui na igreja, né? Que hoje estão bem com Deus, estão na fé, mas no início, quando vieram para a igreja, tiveram que ser libertas de demônios. Quantas pessoas que hoje desfrutam de uma boa saúde, né? Porque começaram a buscar a Deus e andar no seu caminho. Outro dia aqui, uma senhora contou o testemunho dela. Há muitos anos atrás, quando ela começou a vir para a igreja, ela sofria de sinusite, uma sinusite medonha, né? Ela fez vários exames e ficava todo cheio, né? O rosto dela por dentro, né? Tudo cheio daquela inflamação, aquele pus que saía, até vinha para a garganta, aquela dor terrível, e os médicos receitavam um tratamento após tratamento e nada resolvia. Ela começou a vir para a igreja, começou a ouvir a palavra de Deus, começou a se encaixar naquela palavra, desapareceu a sinusite, nunca mais teve nada. Está limpa até hoje, faz uns 12 anos já que ela está curada dessa praga, porque toda doença é uma praga, toda doença ela tem origem no inferno. Então eu falo para você que o nosso Deus e Pai, Ele é bondoso, Ele é caridoso, Ele é amoroso, né? Mas Ele também nos dá o livre-arbítrio para andarmos ou não na sua palavra, tá bem? Aí é você que escolhe, né? Quer andar nas promessas dEle, quer andar nas advertências dEle, quer cumprir a vontade dEle, você tem tudo para ser uma potência nessa vida, ser muito feliz. Mas se você se recusar, né, como a Bíblia fala, né, se você se recusa a fazer o que Deus manda, você está por conta própria. E filho, por conta própria, todo mundo se lasca. Essa é que é a grande verdade. Por conta própria estamos perdidos.
nós não sabemos nada, né? Sem a direção de Deus, não somos nada, não sabemos nada. Mas quando nos colocamos diante de Deus com humildade, sabendo que necessitamos dele, da sua presença, da sua direção, do seu ensinamento, então temos tudo nessa vida, tá bem? Olha, se você puder, deixa o joinha para o canal, aperte o like, inscreva-se no canal também, se você ainda não se inscreveu, e também ative o sininho das notificações, porque aí quando a gente lançar um vídeo novo, o YouTube avisa você, ele manda uma mensagem aí você clica e assiste, tá bem? Também nos comentários aí, no espaço dos comentários, você pode colocar o nome das pessoas pelas quais você quer que nós oremos por elas, tá? Coloca o nome aí, nem precisa colocar o problema que está se passando, né? A não ser que você queira, mas coloca os nomes aí e nós então oramos por esses nomes todos os dias, passamos esses nomes para um caderno de orações e todos os dias, no final de cada culto, o pessoal se reúne ali para orar em favor dessas pessoas, tá bem? Você já ouviu falar num homem chamado Eliseu? Lá no Antigo Testamento, a Bíblia fala sobre ele. Ele era um profeta, ele era um discípulo de Elias. Elias foi um profeta poderosamente usado por Deus e Eliseu era o seu discípulo, o seu aluno, o seu aprendiz, o seu pupilo, né? Então, Eliseu ficou no lugar de Elias e Eliseu também foi muito poderosamente usado por Deus. Presta atenção aqui que tem tudo a ver com a gente, tá? Aí, um belo dia, esse Eliseu, ele chegou numa cidade chamada Jericó, a famosa cidade de Jericó, né? É aquela mesma cidade das muralhas que caíram e tal, né? Mas enfim, essa história das muralhas é mais antiga do que o Eliseu. O Eliseu chegou lá em Jericó e o pessoal se reuniu com ele. Aí o pessoal disse assim: Eliseu, a nossa cidade, ela é muito bem localizada. Olha aqui, estamos nesse local aqui mais alto, olha que vista que nós temos, olha que bênção que é esse lugar. Só que tem um problema, Eliseu, a gente não tem água potável, a gente não tem água aqui, Eliseu. A gente não tem água boa nessa cidade. Tem uma fonte de água, mas aquela fonte é venenosa. Se os animais, se a criação beber daquela água, vai morrer ou vai ficar doente. Se nós bebermos, vai dar diarreia, vamos passar mal, pode até morrer. Não dá para colocar aquela água nas plantações porque vai matar as plantinhas. Eliseu, o que nós podemos fazer, Eliseu? Gente, só aqui já começa a lição para a gente. Presta bem atenção. Olha só, aquela cidade era bem localizada, só que sem água não dava para fazer nada. Não é verdade? Sem água não tem vida, filho. A razão da existência humana, biologicamente falando aqui na Terra, é a água. Sem água não existe vida. Então, assim também são muitas pessoas. A pessoa é bem localizada, entre aspas, né? Vamos dizer assim, a pessoa é boa, a pessoa ela só quer fazer o bem, a pessoa ela deseja o melhor para os seus semelhantes, trabalhadeira, honesta, tem bons propósitos, boa família, não é? Mas a pessoa tem capacitação profissional, fez até faculdades, no plural, né? Tem gente, eu conheço pessoas que têm 3, 4 faculdades até e vivem numa derrota que dá até pena, né? Então o que acontece com essas pessoas? Por que elas não vão para frente? Por que não prosperam? Porque falta água. Água, mas a água a qual eu me refiro aqui é a água espiritual, aquela unção que vem de Deus, sabe? O poder de Deus que se manifesta na vida da pessoa, porque a pessoa ela pode ser a melhor pessoa do mundo aqui na Terra, mas se ela não tiver o poder de Deus agindo na vida dela, ela não vê nada de bom acontecer. E muitas pessoas até se perguntam: Deus, olha Senhor, eu não faço mal para ninguém, por que isso acontece comigo? Por que eu estou passando por isso? É aquele sofrimento medonho, né? Infelizmente acontece com muitas pessoas. Então a pessoa ela é bem localizada. E é por isso que a pessoa reclama, né? Senhor, eu não faço mal para os outros, eu só quero fazer o bem, por que eu não ando para frente? Então, aquela cidade estava assim, bem localizada, um local excepcional, mas infelizmente, como não havia água lá, água potável, né? Havia água, mas uma água ruim. Então a cidade não podia progredir. Repito, assim também é com muita gente. E outra coisa, a água ruim, ela pode representar também o mal que está na vida da pessoa. Você sabia disso?
tem pessoas que são boas, são honestas, são trabalhadoras, acreditam em Deus, mas muitas vezes há uma força espiritual do mal amarrando a vida da pessoa e a pessoa nem sabe, né? E a pessoa se pergunta, meu Deus, eu até vou na igreja, por que acontece isso? Por que não prospero? Por que as coisas dão certo só para os outros e para mim dá errado? O que está acontecendo? É que muitas vezes tem uma água, né, maligna na vida da pessoa. Pode ser uma obra de feitiçaria, pode ser uma obra feita há muito tempo atrás, pode ser alguma coisa que passa de geração em geração. É verdade, acontece essas coisas. Tem gente que não acredita, né? Tem gente que não, mas é assim. Às vezes a pessoa fala assim, não, depois que a gente aceita Jesus, a gente é liberto dessas coisas todas. Sim, legalmente sim, mas na prática não. Por quê? Porque eu conheço muito crente que vive amarrado espiritualmente. Eu conheço muita pessoa que já aceitou a Jesus de verdade, mas está com a vida amarrada. E estava, porque muitos deles, depois que buscaram em Deus, tiveram oração de libertação, oração forte ali, quebrou a maldição, e a pessoa prosperou, não é? Mas aí, filho, tem que querer, né? A pessoa tem que querer. Como aquela cidade, você vê, assim que o profeta Eliseu chegou lá, eles foram procurar o Eliseu, pedir ajuda. Olha, se você não busca ajuda, né? Porque a ajuda Deus tem para te dar, mas tudo começa em você querendo realmente ajuda. E outra coisa, querer ajuda também significa querer obedecer, porque não adianta você querer ajuda e você não obedecer. É que nem quando uma pessoa está enferma, né? A pessoa está doente, ela procura o médico. Aí o médico receita tal, ó, vou passar tal remédio para você. Aí tudo bem, você procurou ajuda médica. Mas se você falar assim, ó, não vou tomar esse remédio não, aí é problema seu. Aí você fica com dor, fica lá sofrendo. Por quê? Por teimosia. Procurou ajuda, mas não quis obedecer o que o médico falou. Então você vai sofrer. Com Deus é a mesma coisa. Muitas vezes a pessoa até vem na igreja, o pastor me ajuda, ora por mim, aquela coisa. A gente ora, a gente fala, intercede, mas aí a gente fala para a pessoa assim, filhinho, olha aqui, ó. Então, a partir de hoje, você vai tirar o cigarro da sua vida, tá bom? Você vai parar de fumar, você vai parar com a bebida alcoólica, tá bom? Porque dependendo do caso, a pessoa está com cirrose, está com tumor no pulmão, né? Devido ao uso das drogas aí. E a pessoa não quer parar, né? Olha, você vai arrancar da sua vida as palavras ruins, ou você vai perdoar tal e tal pessoa. A pessoa escuta e por educação até concorda com a gente, né? Não bate boca com a gente, mas a pessoa não pratica, a pessoa não quer largar. Então não adianta. Se você busca ajuda, mas não está disposto a obedecer aquilo que Deus te orienta, então não adianta reclamar. Tem que sofrer caladinho, ó, fecha a boquinha, não fica murmurando, sofre calado aí, né? Aí o dia que você quiser parar de sofrer, aí você passa a obedecer. É o que eu posso te dizer. Mas, gente, presta atenção. Eu conheço muita gente que estava em situação ruim, mas a partir do momento que decidiu obedecer ao Senhor, tudo começou a mudar. Nesse caso aqui, o que Eliseu recomendou aquele pessoal fazer? Porque foram pedir ajuda para ele, né? Eliseu, a cidade é boa, mas não tem água. A água que tem não presta. O que pode ser feito? Olha o que diz a Bíblia. Segundo livro dos Reis, a referência bíblica está aí, ó. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículo 20. Olha o que está escrito. Ele, Eliseu, disse, trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E lhe o trouxeram. Então saiu ele, o Eliseu, ao manancial das águas, quer dizer, até a fonte de água, até a mina da água ali, e deitou sal nele, colocou sal na fonte de água. E disse, assim diz o Senhor, tornei saudáveis estas águas, já não procederá daí morte nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Então nós vemos aqui que Eliseu pediu para o pessoal pegar e trazer sal para ele. Sal numa salva, num recipiente, né? Novo, não podia ser usado, tinha que ser novo, tá? E aí ele pegou aquele sal naquele recipiente, foi até a fonte de água e jogou sal naquela fonte, e a partir daquele momento, aquela fonte que não prestava se transformou
pelo poder de Deus, pela palavra de Deus, numa fonte de água potável. E até o dia que foi escrito esse livro aqui, a fonte tinha água potável. E você quer saber do que mais? Sabia que essa fonte aqui existe até hoje? Até hoje, lá em Jericó? É verdade, essa fonte tem até hoje, é ponto turístico lá hoje, né? Se um dia você tiver o privilégio de estar lá, né, de ir visitar, de passear lá, você pode visitar essa fonte de água que Eliseu, pelo poder de Deus, purificou. Agora, qual é a lição espiritual para a gente disso aqui, gente? Primeira coisa, eu já falei, procurar ajuda, tá? Na palavra de Deus, tá? Na igreja, se precisar, obedecer aquilo que lhe é dito, tá bem? E olha o que ele fala ali: trazei-me um prato novo, ou uma salva nova, um recipiente novo, não usado, para colocar o sal. Gente, sal representa poder de Deus, tá bom? Na Bíblia, o sal representa o poder de Deus, tá certo? Porque o sal é forte, né? O sal é forte. Tanto é que Jesus diz, né, que nós somos o sal da terra. Olha a referência bíblica aí, ó. Quer dizer, o sal ele faz diferença, né? Olha, compra uma picanha. Picanha é uma das melhores carnes que tem, né? Tudo é gosto, né? Mas a maioria gosta mais de picanha, né? Você prepara aquela picanha no ponto certo, aí você esquece de pôr o sal. Fica uma porcaria, né? Perde a razão de ser. Se não tiver o sal, filho, a picanha, que é uma carne nobre, ela fica sem graça, né? Mas coloca o sal, muda tudo. Até em carne de segunda mesmo, como se fala, né? Ou carnes menos nobres, você põe um salzinho, filho, fica uma delícia, não é verdade? Sal é forte, sal, ele preserva os alimentos, né? Porque ele não deixa as bactérias se proliferarem, O sal, ele tira a água, sem água não tem vida, né? As bactérias não conseguem se proliferar. Por isso tem a carne seca, carne de sol, tudo salgado, né? Peixe salgado, né? Aquelas manjuba, né? Tudo no sal ali, né? Dura muito tempo. Por quê? Porque o sal preserva. Então o sal é forte. Então na Bíblia, sal significa poder de Deus. Então tem que pôr o sal num prato novo. O prato representa a gente. Você tem que ter uma mente nova. Você tem que estar disposto a mudar de vida. Você quer progredir? Amém. Mas tem que ser uma pessoa nova. Aceitar Jesus se ainda não aceitou, né? Quando se diz aceitar Jesus, quer dizer recebê-lo como Senhor, passar a obedecê-lo, abandonar a vida velha, abandonar aquela vida de pecado, aquela vida de idolatria, aquela vida onde você faz coisas que Deus não aprova, segundo a Bíblia. De repente tem coisas que você faz que você até acha que são corretas, mas aí você vai na Bíblia e a Bíblia diz o contrário. É verdade. Por exemplo, tem pessoas que consultam os mortos. Nós respeitamos essas pessoas e amamos elas e oramos por elas, né? E a pessoa até acha que está certo consultar uma pessoa que já morreu, mas a Bíblia proíbe isso. E aí? Como é que faz? Você pode ser uma excelente pessoa, mas se você está fazendo algo que a Bíblia diz que é proibido fazer, está errado. Então o que uma pessoa tem que fazer? Com humildade, chegar a Deus e falar: Senhor, não vou fazer mais isso, porque a tua palavra, a Bíblia, proíbe e desaprova essa atitude, então não quero mais saber disso. Tá vendo? Acabou, né? Tem pessoas muito boas que consultam os mortos, que ainda vivem na idolatria, pessoas excelentes, mas elas infelizmente estão fazendo algo que a palavra do Senhor condena. Então, não é quando eu falo deixar de fazer aquilo que a Bíblia diz para deixar de fazer, não é somente deixar o pecado flagrante, aquela coisa que você sabe, que qualquer um sabe que é errado, né? A prostituição, a mentira, o roubo, né? O ódio, não somente isso, mas também deixar essas coisas que por tradição muitos de nós recebemos dos nossos pais, a tradição religiosa que muitas vezes não bate com o que a Bíblia fala. Gente, a gente tem que ser humilde para reconhecer. Se nós dizemos que acreditamos na Bíblia, então vamos praticar aquilo que ela fala, né? Aí você vai falar: mas pastor, tem coisas que parece que eu não consigo fazer. Pois é, por isso que nós precisamos aceitar Jesus, porque sem Ele não podemos fazer nada. Então aceite Jesus se você ainda não aceitou. E se você já aceitou Jesus de coração, então creia que Ele está na tua vida para te ajudar a fazer o que é certo. Então está disposto a ser um prato novo? Está disposto a uma vida nova? Está disposto aí a clamar ao Senhor, pedir para Ele te ajudar, para você abandonar o erro, as coisas erradas e passar a fazer a coisa certa?
aí então o sal vai ser colocado em você, o poder de Deus vai ser colocado em você. Lembra que eu falei no comecinho desse vídeo? Que tem muita gente que é boa, que tem capacitação, que tem boa vontade, que tem bons projetos na cabeça, mas nunca progridem, nunca vão para frente, porque falta o poder de Deus. Lembra que eu falei? Então, o poder de Deus vem para aquele que quer ser um prato novo, ser uma pessoa nova, se converter de verdade. Quando eu falo converter, não é só aquele que não é crente, não, também aquele que é crente já, mas se desviou do caminho, ou está frio na fé, né? Ou nunca aceitou Jesus, mas nunca se propôs ali a fazer o que é reto aos olhos de Deus. Então, se converta ao Senhor, volte-se para Ele. Aí o Eliseu, o que ele fez? Ele foi até a fonte e jogou sal. O poder de Deus, através dessa atitude de fé, purificou aquela fonte. Assim também, aí a hora que você então decidir ser um prato novo, nós vamos orar, o poder de Deus virá sobre a sua vida. Aí você começa a agir com ousadia, dizer não para o pecado, dizer não para o convite dos amigos que vêm tentar convencer você de fazer a coisa errada, o convite do diabo na mente, né? Porque o diabo ele tenta também a pessoa na mente, ele diz para você assim, ó, peca só dessa vez que não tem problema, depois você pede perdão, você vai dizer, diabo, sai daqui em nome de Jesus, você vai começar a praticar a palavra de Deus, estiver doente, você vai orar pela tua cura, você não vai ficar chorando não de medo não, você vai orar, você vai impor as mãos sobre os enfermos, sobre você mesmo se você estiver enfermo, você vai começar a praticar a palavra de Deus, não se renda ao diabo não, tá bom? E aí então Deus vai te confirmar, transformando a sua fonte de água, vamos dizer assim, né? Aquele mal que só amarrava a tua vida vai cair por terra. E em lugar disso, Deus vai colocar o seu poder, a água dele, a água do Espírito Santo, para renovar você e fazer você andar para frente. Amém? Vamos orar a Deus agora? Vamos falar com o Pai nesta noite gloriosa, noite gloriosa, porque se Deus nos dá a oportunidade de ouvir a palavra dele e nos dá a oportunidade de clamarmos a ele, é glória, é a misericórdia do Senhor, é a bênção de Deus, a bênção do Pai. Falemos com Deus então. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado porque podemos contar contigo mais uma vez nesta noite. Muito obrigado, meu Deus, porque podemos contar com o teu poder, poder que transforma todas as coisas. Assim, meu Pai, como o teu poder transformou aquela fonte de água lá em Jericó, há muitos séculos atrás, assim também eu peço ao Senhor, Pai, que o teu poder venha sobre essa pessoa que quer agora ser um prato novo. Ela quer ser uma nova pessoa, meu Deus, então se ela clama a Ti por isso, então, meu Pai, opera este milagre na vida desta pessoa que comigo ora nesta noite. Meu Pai, transforma o coração dela agora. Ajuda, meu Pai, essa pessoa a andar na Tua palavra, a viver na Tua palavra, a fazer a Tua vontade. Meu Pai, eu invoco o Teu poder e digo, poder de Deus, vem sobre essa pessoa que comigo ora agora para curar, para libertar, para transformar, para tirar todo o mal, para fazer da vida dessa pessoa uma vida abençoada. Meu Pai, que o Teu poder se manifeste agora, toda obra maligna seja arrancada, todo mal caia por terra e tenha, Pai, essa pessoa, a sua resposta, o seu milagre, em nome do Senhor Jesus. Por isso, meu Deus, nós te damos graças. Em nome do Senhor Jesus, amém e graças a Deus. Graças a Deus. Amiga e amiga, medita nessa palavra, tá bem? Tem muitas lições espirituais nela. E pratica, tá? Medita e pratica, né? E confia, tá? Assim como Deus respondeu à oração de Eliseu, a atitude de Eliseu também, certamente se você praticar essa palavra, o Senhor também já vai te responder. E para muitos já até está respondendo. Saiu a dor de cabeça? Estava com dor na cabeça, aí procura aí, pode ver que Deus já tirou, né? Estava com algum problema, alguma aflição de alma, aquela coisa interna, aquele medo que sem fundamento, né? Aquela coisa ruim foi embora. O poder de Deus fez isso por você, né? Então, haja dessa maneira e Deus vai te confirmar ainda mais, tá bem? Tenha você uma excelente noite, um descanso abençoado. Para você que vai trabalhar ou praticar qualquer outra atividade, que Deus te abençoe, te fortaleça, te proteja e até a próxima.